Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. E nesse nós vamos falar sobre o tema Perdoamos porque fomos perdoados. É a lição de número 7, de 18 de novembro de 2018. Uma lição maravilhosíssima, onde vamos aprender sobre o valor do perdão. A parábola que vamos estudar hoje é a parábola do servo incompassivo. O objetivo geral da nossa lição é sublinhar a importância do perdão, tendo como referência o fato de termos sido perdoados por Deus. É interessante notar desde já que o perdão é tão importante, o ato de perdoar é tão importante, que a psicologia, a psiquiatria, elas reconhecem o valor do ato, os benefícios do ato de perdoar. E também reconhece o perdão como uma forma de alívio no coração das pessoas. É sobre isso que nós vamos falar nessa lição. E ainda os objetivos específicos da nossa lição. O primeiro, interpretar a parábola do credor incompreensivo ou compassivo, a mesma coisa. O segundo grande objetivo específico aí é ilustrar o grande favor que recebemos de Deus. E o terceiro e último objetivo específico aqui para a nossa lição de hoje, sensibilizar, demonstrando o nosso compromisso em perdoar porque fomos perdoados. Mostrar que precisamos ser sensibilizados para perdoar uma vez que fomos perdoados. Antes de comentar qualquer coisa na nossa lição, eu gostaria de agradecer a você que já se inscreveu aí no nosso canal. Nosso muito obrigado. Que Deus continue abençoando você, que Deus continue abençoando a sua casa. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva. Ao se inscrever, ative o sino para que você possa receber as notificações de tudo que postarmos aqui no canal Mensagem de Fé e Esperança. Não se esqueça de deixar o seu like, o seu joinha, e também de comentar aí no nosso vídeo. E também, se você puder, compartilhe com seus amigos, professores, superintendentes, alunos da IBD, para que muitos outros possam receber essa mesma oportunidade que você recebe de estudarmos juntos a palavra do Senhor nosso Deus. Posto essas considerações, o nosso texto áureo está em Mateus, no capítulo 18, o versículo 35, que diz: Assim vos fará também o meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. A nossa verdade prática diz: assim como Deus nos perdoa graciosamente, precisamos perdoar aqueles que nos ofendem. Nossa leitura bíblica em classe está em Mateus, no capítulo 18, os versículos do 21 a 35. Nós não vamos ler para ganharmos tempo no nosso subsídio, mas é importante que você faça essa leitura de forma cuidadosa, e também é muito interessante que você faça a leitura diária com a sua família, o chamado culto doméstico. Fazer essa leitura de manhã ou à tarde, o horário que você achar melhor com a sua família. Essa leitura diária, ela vai orientando para o conteúdo semanal, e que vai desencadear com a lição propriamente dita no domingo na Escola Bíblica dominical. Bom, posto essas considerações aí,
Nosso primeiro ponto vai falar sobre interpretando a parábola do credor incompreensivo. O primeiro item vai falar sobre a nova vida no reino de Deus. Nesse item aqui, nesse primeiro item, o nosso comentador ele vai falar sobre os paradoxos do reino. Paradoxos são aparentes contradições, coisas que estão em situações opostas. No reino de Deus sempre é assim, há sempre os paradoxos, as aparentes contradições. Eu anotei aqui o que o comentador fala, mas eu anotei separado aqui, para não perder mesmo de vista, para a gente ficar bem a par de alguns desses paradoxos. O primeiro grande paradoxo que ele coloca aqui nessa nova vida no reino é que os grandes são os humildes, aqueles que a si mesmo se exaltam serão humilhados e os que a si mesmo se humilham serão exaltados. Nós vimos isso na lição passada, o capítulo 18 de Mateus vai estar tratando exatamente dessas nuances do reino, dessas aparentes contradições que existe no reino de Deus. O segundo grande paradoxo é que os que têm valor no reino são os inferiores. Quanto mais as pessoas são inferiores, quanto mais eles diminuem, mais eles crescem no reino. As pessoas que se julgam importantes, as pessoas que se julgam as tais, estas não têm valor nenhum no reino de Deus, porque o reino de Deus não há espaço para grandeza. No reino de Deus não há espaço para grandeza. E eu fico notando nos nossos cultos, em especial no dia de apresentação dos visitantes, na hora em que vai fazer a apresentação dos visitantes, nós costumamos dizer: está conosco aqui um grande servo de Deus. Olha, essa é uma das maiores contradições, porque se a pessoa é grande, ele não é servo. Não existe servo grande. Todo servo, pela sua natureza, ele precisa ser pequeno. Ele precisa ser humilde. Quem cresce no reino é sempre o Senhor do reino e nunca o servo. O João Batista nos ensinou muito bem essa verdade, quando ele diz: importa que ele, o Senhor Jesus, cresça e que eu diminua. Porque no reino de Deus, os grandes são aqueles que são inferiores, aqueles que diminuem a si mesmo a cada dia. Uma outra questão no reino é que o grau de ofensa não é medido pelo status social. No nosso contexto, o grau de ofensa é medido pelo status social. Se alguém é um juiz de direito, por exemplo, e ele for ofendido, a sua indenização é maior do que aquele que não tem status social, como o do excelentíssimo senhor juiz. O rico, o homem que tem um status social elevado na sociedade, o seu grau de ofensa é maior do que aquele que não tem visibilidade social. E as indenizações também são menores na nossa lei, no nosso contexto. No reino de Deus, o grau de ofensa não é medido pelo status social, é medido pelo grau de dificuldade do servo do reino, do servidor do reino. Então, quanto maior for a dificuldade do servo, quanto mais difícil for a vida do servo, mais a gente precisa ajudar esse irmão, Quanto mais a pessoa esteja sofrendo, quanto mais esse irmão esteja humilhado, quanto maior pecador ele seja, maior compaixão ele precisa. Maior ofensa vai ser atribuída a quem o ofendeu, porque esse irmão, ele precisa de maior amor, ele precisa de maior cuidado do que aquele
que está mais situado, daquele que está mais equilibrado, daquele que está mais posicionado no reino. Não é que aqueles que não entendem, não é que aqueles que já entenderam o reino, né, já tiveram um insight, né, do reino, não precisam ser respeitados. Sim, precisam ser respeitados, né, precisam ser também compreendidos, mas esse que já entendeu o reino, ele está muito mais apto a compreender aquele que não entendeu ainda. Ele precisa ser muito mais compassivo com aquele que não entendeu, né, a sistemática, né, do reino ainda. Então, a nova vida no reino é uma vida, né, paradoxal, né, onde os maiores, na verdade, são os menores, onde os mais ofendidos são aqueles que têm mais dificuldades de entender o reino, e onde o que vale não é o status social, onde o que vale é a nossa dependência do Senhor a cada dia. E é isso que nós vamos ver ao longo, né, dessa parábola. E aqui ainda no nosso primeiro item, o comentador ele encerra o primeiro item dizendo: a mensagem que a parábola quer nos transmitir é unicamente o perdão de Deus e a obrigatoriedade que os homens têm de perdoar em função de já ter sido perdoados pelo Senhor. Então, a parábola, inclusive essa parábola, é dada, né, pelos teólogos como a parábola, né, de maior facilidade de entendimento. Não se tem muitas discussões, muitas polêmicas em torno, né, da parábola, né, do servo incompassivo, né, porque ao ler a parábola a gente já percebe que a tônica, né, do Senhor Jesus é que devemos perdoar aqueles que nos devem ou aqueles que nos ofendem. O segundo item aí vai falar sobre o perdão ilimitado. Jesus contou essa parábola, né, para responder a Pedro. Né, Pedro, né, perguntou: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? Né, quantas vezes nós devemos perdoar? Até 7 vezes? Porque havia no Talmud, né, a lei, né, a tradição, né, judaica, a tradição rabínica, que 3 vezes perdoando já era o necessário. Né, se alguém humilhasse uma outra pessoa e essa pessoa o perdoasse por 3 vezes, era o suficiente. Pedro, para ser mais generoso, né, para ser mais liberal no perdão, ele propõe perdoar 7 vezes. E ele pergunta: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Perdoando 7 vezes está bom? Jesus responde: não, Pedro, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. E é bem verdade que essa 70 vezes 7 é uma questão, é uma hipérbole, né? É uma hipérbole, um exagero proposital. Quando Jesus fala que deve perdoar 70 vezes 7, não é a questão aí que está em jogo a questão numérica, e sim o fato de que o perdão é ilimitado, né? Não se contabiliza o perdão, né? Quantas vezes o meu irmão me ofender, eu devo perdoá-lo. Quantas vezes eu for humilhado, né, pelo meu adversário, né, por aquele que não gosta de mim, e se essa pessoa resolver me pedir perdão, eu devo perdoar. E se ele não resolver me pedir perdão, eu devo perdoar a si mesmo. Né? Alguém observa que o perdão, né, que Jesus propõe aqui, o 70 vezes 7, é cumulativo, ou seja,
Se durante um dia a pessoa não me ofendeu 70 vezes 7, 490 vezes, né, se ele não me ofendeu, no outro dia, os 70 vezes 7 acumula ao que sobrou, né, no dia anterior. Então, sendo assim, eu nunca vou esgotar a possibilidade de perdoar alguém, porque sempre, né, a pessoa que precisa do perdão, ele ainda vai ter saldo comigo, né? Ele ainda vai ter saldo. Quem precisa de perdão sempre vai ter um saldo comigo, porque eu tenho que perdoar 70 vezes 7. Se ele não me ofendeu 70 vezes 7 num dia, cumulou, né, para o próximo dia e assim sucessivamente. Por isso é de se observar que o perdão, né, ilimitado aqui, não é numérico 70 vezes 7. 70 vezes 7 é uma questão simbólica para dizer que o perdão não tem limites. Assim como não tem limites o amor, né? O amor é ilimitado. E exatamente por isso que devemos perdoar ilimitadamente. No terceiro item aí, ele vai falar sobre uma dívida impagável. Jesus, ele contou a parábola, né, para falar sobre o perdão, né, de dois homens. O primeiro, né, que era um servo do rei, né, que estava diretamente ao serviço real, né, segundo alguns historiadores, né, os servos que eu chamo de servos do colarinho branco, né, que eram os servos que estavam diretamente, né, ligados ao serviço do rei, eles tinham tanto cartaz, né, com o rei, que eles podiam, né, em alguma situação, emprestar do tesouro real para alguém, né? Isso mesmo sem pedir a permissão do rei. Eles tinham tanto cartaz, tanta voga, que eles podiam pegar do dinheiro do rei, né, do império, e emprestar para alguém. Ou em alguma situação, eles emprestavam do seu dinheiro. Eram servos do colarinho branco, né, servos endinheirados. Lembra-se de Ramã? Né, Ramã, quando ele propõe matar Mardoqueu e todos os judeus, ele diz: olha, rei Assuero, a gente mata esse pessoal e eu coloco nos cofres reais, né, o dinheiro equivalente à perca que a gente vai ter com a morte desses imprestáveis. Isso quer dizer que Ramã era um homem rico, era um servo real, mas um homem, né, que tinha uma situação abastada. Aqui na parábola, o que acontece é que esse homem, né, esse homem rico, né, esse servo, ele fica devendo o rei, né, ele fica devendo o rei. Em vez de emprestar para o rei, ele fica devendo ao rei. Ele fica devendo 10.000 talentos para o rei. 10.000 talentos, né, segundo observa aqui o nosso comentador, era uma dívida de cerca de 10 milhões de dólares, se fosse contabilizado hoje. Portanto, esse homem, ele jamais teria condições de pagar a sua dívida. Era como um dono de pedreira, né, que se quebrou, o dono de uma grande cafeeira, né, que se quebrou e ficou devendo o Estado, ficou devendo a alguém uma dívida milionária e ele não consegue pagar. Acontece que esse rei, né, ele é interpelado por esse servo, né, que chega dizendo: seja generoso para comigo e eu tudo te pagarei. O rei diz: olha, você está perdoado. Então o rei, ele o perdoa, né? O rei, mesmo a sua conta, né, sendo impagável, ele vai e perdoa toda aquela dívida. No quarto e último item, ele vai falar sobre a recusa de perdoar. E vai continuar essa mesma situação. Esse homem que devia uma dívida, né, impagável, né, 10 talentos, né, 10 talentos, não tinha
ou 10.000 talentos, não tinha como pagar, ele foi perdoado. Agora, quando ele está voltando, ele encontra alguém que lhe devia 100 dinheiros, ou 100 denários. Um dinheiro ou um denário equivalia a um dia de trabalhador braçal. Isso significa que esse homem, né, que devia ao servo do rei, devia ao servo do rei 100 dias, né, de trabalho braçal. Portanto, não era uma dívida impagável, né? Dava para pagar com maior sacrifício, né, com bastante sacrifício, mas dava para pagar, né? Era só esse servo do rei, né, colocar ele no serviço para que ele pagasse, todo dia pagasse um pouco, ele iria conseguir pagar, embora, né, para pagar tudo de uma vez, ele não tinha condições de pagar. Se fosse hoje, por exemplo, esse servo, o servo do servo, né, ele deveria ao seu senhor cerca de 5.000 reais, né? 100 dias, né, daria, né, 5.000 reais a 50 reais, né, por dia, né? Ele encontra com esse credor e diz: paga o que me deve. Como ele não tinha como pagar imediatamente, ele diz: seja generoso para comigo e eu tudo te pagarei. Só que acontece que aquele homem malvado, né, que foi perdoado, né, de uma dívida impagável, ele lança-se ao pescoço, né, do homem e diz: paga o que me deve, você tem que me pagar agora. Como ele não tinha como pagar, ele o mandou para a prisão e diz: você vai ficar preso até que você me pague tudo que você me deve. O rei, ficando sabendo da situação, ele faz o mesmo. Ele manda prender também o homem que já havia sido perdoado por ele. E diz: como você não perdoou aquele que te devia uma quantia menor, você vai ser preso também. E você, enquanto não me pagar tudo, você não vai ser liberado da prisão. Jesus conclui essa parábola, né, dizendo que o mesmo se fará, né, a nós quando não perdoarmos aqueles que nos ofendem. Assim como aquele servo malvado, ele foi para a prisão porque não perdoou o seu devedor, né? Se nós não perdoarmos, também nós não seremos perdoados, né, pelo Senhor. No segundo ponto, temos aí: em Cristo, Deus pagou a nossa dívida. Né? Em Cristo, Deus pagou a nossa dívida. Primeiro item: uma dívida impagável. Né? Uma dívida impagável. Assim como a dívida do servo da parábola, né, do primeiro servo, né, do servo incompassivo, era uma dívida impagável, ele não tinha como pagar aquela dívida. A nossa dívida também, ela é impagável. Nós não conseguimos pagar. Algumas pessoas têm tentado pagar a sua dívida para com Deus através da sua religiosidade, dando esmolas, fazendo caridade, né? Pensando que através da religiosidade ele consegue pagar a sua dívida. É bem por isso que, quando Jesus conta a parábola, ele diz que ambos, né, tanto o que devia muito quanto o que devia pouco, né, dizia: seja generoso para comigo e eu tudo te pagarei. Há uma promessa eterna, né, para os homens, né, que acham que pode pagar a sua dívida, né, dizendo: Senhor, eu vou te pagar, eu faço jejum, eu faço esmola, eu vou arrumar um jeito de te pagar. O bem da verdade é que nós não temos como pagar a dívida, e ponto final, né? A nossa dívida, ela só seria paga através do sangue derramado. O escritor aos Hebreus diz que sem derramamento de sangue não há redenção de pecados. Assim sendo, o nosso sangue teria que ser derramado
para pagar a dívida. Só que o nosso sangue é um sangue contaminado. Portanto, mesmo sendo mortos, a nossa dívida ela não seria paga jamais, né? A única maneira de pagar essa dívida é o que aconteceu. Cristo se encarnando, tomando forma humana para morrer por nós, porque aí sim a dívida seria paga, porque ele morreria como homem, mas como um homem inocente, como um cordeiro inocente, né, para então derramar o seu sangue por nós, e aí sim a nossa dívida ela foi paga, né, por Jesus. No segundo item, Deus pagou a nossa dívida. Ali na cruz, havendo riscado a cédula que era contra nós, Deus em Cristo pagou a nossa dívida. A dívida que nós não conseguiríamos pagar jamais, Jesus pagou por nós. Nada pode nos condenar. Nosso terceiro item, né? Nada pode nos condenar, uma vez que fomos perdoados por Deus. Né? Paulo, ele diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E ele, no próximo versículo, no versículo 2, no versículo seguinte, ele diz, porque a lei de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Então a nossa dívida, ela foi paga na cruz do Calvário, né, por Jesus. Aí, depois que a nossa dívida é paga na cruz do Calvário, Deus nos exige que, assim como fomos perdoados, façamos o mesmo a quem nos ofende. O nosso terceiro e último ponto vai dizer, uma vez perdoados, agora perdoamos. Né? Uma vez perdoados, agora perdoamos. Ou seja, perdoamos porque fomos perdoados. Primeiro item, não endureça o coração. Se a misericórdia é uma marca do ministério de Cristo, deve ser também a marca dos seus seguidores. Se a misericórdia é a marca do ministério de Cristo, deve também ser a marca daqueles que servem a Cristo. Uma outra questão interessante desse primeiro item é que ele diz que a ênfase no juízo de Deus será proporcional à ênfase na misericórdia. Assim como nós fomos perdoados de uma dívida grande, né? Deus teve misericórdia de nós quando devíamos uma dívida que não tínhamos como pagar, né? Paulo diz que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Ou seja, quando não tinha nada ao nosso favor, né? Quando nós ainda éramos pecadores, não que deixamos de ser pecador, mas hoje somos pecadores remidos. Hoje nós temos o sangue de Cristo ao nosso favor, né? Somos pecadores que contamos com a graça de Cristo. Mas quando Cristo morreu por nós, anterior a isso, não tinha nada que nos justificasse, né? Não tinha nada que nós pudéssemos agarrar, né, para sermos perdoados por Deus. Foi aí que entrou Cristo para morrer por nós. Então, o juízo de Deus será proporcional à sua misericórdia. Quanto maior misericórdia nós recebemos, e se nós não observarmos essa graça de Deus, maior juízo nós teremos, né, futuramente. O nosso segundo item, né, devemos agir com misericórdia. Se Deus nos perdoou quando ainda éramos pecadores, não temos motivo algum para deixar de perdoar aqueles que nos ofendem. Alguém diz assim, eu perdoei fulano, mas ele para lá e eu para cá. Eu para cá e ele para lá. Agora você imagina se Deus dissesse o mesmo. Eu perdoei você, mas é você para lá e eu para cá. Eu não quero mais contato com você. Eu não quero mais saber de você. É você para lá e eu para cá. Mas você está perdoado. Isso não é perdão. Né? Perdão não coloca barreira. Perdão
coloca uma ponte. Perdão não estabelece muros, perdão estabelece pontes, né, para a passagem de um lugar para o outro. Agora eu posso te amar porque eu te perdoei. Agora você pode me amar porque você me perdoou também. O terceiro e último item vai dizer: devemos dar o presente que recebemos. Né? Devemos dar o presente que recebemos. Da mesma maneira que recebemos tudo isso, né, como presente de Deus, devemos presentear as pessoas com misericórdia e perdão. Né? Como nós fomos perdoados, né, também devemos perdoar. É interessante que o próprio Jesus, ele diz no Sermão do Monte: aquilo que querem que os homens vos façam, façais vós também. Você quer que as pessoas te perdoem? Perdoe também. Você quer que as pessoas te amem? Amem também. Você quer que as pessoas sejam justas com você? Seja justa com o outro também. Ou seja justo com o outro também. Que Deus nos ajude para que, assim como fomos perdoados, nós possamos perdoar aqueles que nos ofendem. O perdão, né, ele traz um alívio para o nosso coração. Quando nós perdoamos, nós conseguimos dormir bem. Quando nós perdoamos, nós conseguimos nos alimentar bem. A gente vive uma vida mais leve. E quando nós não perdoamos, a gente carrega um fantasma na cabeça o tempo todo. Parece que tem alguém nos perseguindo, quando o que está nos perseguindo é a nossa falta de perdão, a nossa falta de amor. Que Deus nos ajude para que, assim como fomos perdoados, possamos perdoar também. Essa é uma oportunidade maravilhosa de você, como professor, né, da escola dominical, incentivar o seu aluno, né, para perdoar. E também nós estaremos lidando diretamente com pessoas que estejam possivelmente precisando de liberar perdão para alguém, que esteja possivelmente precisando de perdoar alguém que precisa de ser perdoado e não sabe como, não sabe como chegar na pessoa ofendida ou na pessoa que o ofendeu para resolver essa problemática. Você é um canal de Deus para que nesse domingo, onde você vai lecionar a lição de número 7, você possa ajudar alguém que precisa ser perdoado e ajudar alguém que precisa de perdoar também. Até um próximo vídeo, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e também comente sobre ele. Se você gostou do conteúdo, se inscreva em nosso canal. Você também pode ver outros vídeos que aparecem aí na sua tela. Que Deus abençoe você.